Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, dia em que nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. O texto de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos de 1 até o 11, que nos diz assim: No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão por numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Amados irmãos e irmãs, temos aqui 11 versículos, iniciando aí o livro de Atos dos Apóstolos. E vamos entender então as nuances do texto. Mas de antemão queria pedir desculpas a vocês. Eu sei que nos últimos dias eu tenho sido bem falho aqui no YouTube. E a justificativa, até postei um post falando disso, talvez algumas pessoas não viram. Infelizmente, no último domingo, eu tive o falecimento de um tio meu que estava já há quase 15 dias ali no hospital. Ele que foi descoberto um câncer no seu fígado. E aí tem atrapalhado muito essa dinâmica, Uma situação que envolve a nossa família, que envolve a nossa vida pessoal, é claro que também vai atingir um trabalho de evangelização. Mas espero que aí eu possa retornar, tá bom? Peço orações pela alma dele e também pela minha família, tá bom? Mas vamos lá. Gente, no primeiro versículo, é falado assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Por que tem isso, Porque, na verdade, quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas. O mesmo Lucas que escreveu ali o Evangelho. Então, o primeiro livro que é falado é o Evangelho de Lucas. Teófilo provavelmente é uma referência a toda a comunidade de Deus, porque a palavra Teo vem de Deus e Filo vem filho, ou amigo de Deus. Então, na verdade, esse texto aqui ele é dirigido para aqueles que são amigos de Deus. Toda a comunidade cristã que de fato deseja ter essa intimidade com Deus a ponto de ser chamado de amigo. E aí Lucas então começa a dizer que ele já tratou tudo o que Jesus fez. De fato, o Evangelho tem como grande objetivo tratar os feitos, o que Jesus fez, o que ele disse, o que ele ensinou. Mas agora, quer queira, quer não, ele quer mostrar agora o caminhar da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos quer mostrar então a ação do Espírito Santo na igreja. Por isso que ele vai dizer que ele fez tudo aquilo até que foi levado ao céu, depois deu instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos. E aí vai falar, ele faz um breve resumo. Só que agora vem uns detalhes mais específicos a partir do versículo 4. Jesus começa dizendo para aquele povo: Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperais a realização da promessa. Isso porque o próprio Cristo promete que vai ter que ir para enviar o Espírito Santo. E ele promete que esse Espírito Santo será derramado em Jerusalém. Eu queria trazer algumas reflexões para a gente, Jerusalém pode simbolizar para a gente, no aspecto mais espiritual do texto, todo aquele lugar que Deus quis que a gente estivesse para que ele pudesse realizar então a sua vontade. Porque tem gente que colocou na cabeça, não sei onde é que surgiu essa maluquice, desculpa a expressão, que para receber a ação de Deus, que para receber a ação do Espírito Santo é preciso sair da igreja. Tem gente que pensa assim.
E Jerusalém era o centro da religiosidade da época. É muito profético essa ação de Jesus para dizer assim, olha, eu vou enviar o meu Espírito Santo dentro da igreja. E aí eu digo para você que está acompanhando esse vídeo, quantas e quantas vezes você chegou a esse vídeo aqui, tem uma mágoa grande, está pensando em sair da sua pastoral, está pensando em sair da sua paróquia, está começando a colocar na cabeça a história de que o que importa é que eu reze. Então deixa eu sair da missa, o que importa é eu ler a Bíblia e ponto final. A tua Jerusalém é a igreja. A tua Jerusalém é a tua pastoral. A tua Jerusalém é a tua família. É aí mesmo. Mesmo em meio a muitas vezes pessoas que não te compreendem, mesmo em meio a obstáculos, a feridas, a desgostos que você teve, é aí em que Deus também deseja enviar o seu Espírito Santo sobre você. Por isso que eu te pergunto e levo você a essa reflexão, qual é a tua Jerusalém? Depois diz aqui o texto que Jesus relembra, dizendo assim que João batizou com água. É sugestivo refletir que o batismo com água traz essa reflexão de que nós estamos literalmente apenas sendo limpados, lavados por fora. Enquanto isso, o fogo ele é capaz de purificar por fora e por dentro. Amados irmãos e irmãs, é interessante colocar na nossa cabeça que o que Deus deseja fazer no nosso coração não é apenas uma lavagem externa, mas Ele de fato quer purificar o nosso exterior, mas também o nosso interior. Ele quer lavar e purificar aquilo que as pessoas veem, mas aquilo que somente Ele conhece e sonda, que é o nosso coração. Mas aí, o povo reunido ali pergunta a Jesus, é agora que tu vais restaurar o reino em Israel? E Jesus é muito profético em dizer, né? Não cabe a vocês saberem o tempo e os momentos que o Pai determinou. Aí muita gente pode perguntar, ora, mas Jesus não é Deus? Então Jesus sabe a hora que vai tudo acontecer, não é? Mas a grande questão é que Jesus quer dizer o seguinte, olha, esqueçam de ficarem apegados a tempos, a momentos. Confiem em Deus. É essa correção que Jesus quer fazer. Porque tem muita gente, e já aconteceram isso dentro da história das religiões, né, pessoas que se disseram profetas, que tiveram iluminações divinas para saber que o mundo ia acabar em tal data, que era em tal ano que aconteceria o final dos tempos, que o apocalipse ia começar a acontecer em tal data. E as pessoas elas começam a ficar neuróticas em relação a isso, e elas esquecem que o mais importante, que aquilo que vence o mundo, como também a própria palavra fala, é a nossa fé em Deus. Não fique preocupado, na verdade, se Deus vai voltar agora. O que você tem que fazer é buscar a santidade a qualquer momento. Porque senão você vai dizer assim, ele não vai voltar esse ano, então eu vou deixar a vida me levar, a vida leva eu, como diz a canção, e não vou buscar a santidade. Nós precisamos buscar a santidade, nós precisamos amar, nós precisamos perdoar, nós precisamos buscar mudar de vida, nós precisamos abandonar o pecado a todo momento, independentemente se Jesus vai voltar agora ou não. E aí continua o texto, mas recebereis o poder do Espírito, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém até os confins da terra. É o Espírito Santo que tem o poder de nos fazer ser testemunhas. Gente, como é difícil ser testemunha. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Acho que você já deve ter escutado, né? Especialmente as pessoas que não são ligadas à carreira jurídica, que quando as pessoas escutam, você vai ser convidado a depor no tribunal, você vai ser chamado a ser testemunha de fulano de tal lá no tribunal. As pessoas dizem, não, eu não quero não, eu morro de medo. Porque para as pessoas, ser testemunhas dá medo, né? Ser testemunha de alguém é aterrorizante. As pessoas ficam pensativas, meu Deus do céu, e etc. Mas Jesus vem dizer o seguinte, em um mundo em que todos os dias nós somos colocados diante da parede, em que todos os dias, muitas vezes, estamos diante, sim, de um tribunal, o Espírito Santo virá em nosso auxílio. Não tem para que ter medo. Não tem para que você começar a achar que está sozinho, que está abandonado, que está ao relento. Mas coloque na sua cabeça que o Espírito Santo está contigo. Quando menos você esperar, Ele vai colocar na sua boca palavras proféticas. Quando menos você esperar, Ele vai te dizer qual o caminho seguir. Mas você precisa confiar. E Ele te chama a testemunhar não apenas nas quatro paredes. O texto diz a ser testemunha em Jerusalém, representa a igreja, mas em todos os lugares da terra. De repente Jesus some, diz o texto, foi levado ao céu, uma nuvem o cobriu, mas aí eles ficam olhando para o céu. E aí de repente chegam dois homens vestidos de branco, talvez sejam anjos, que digam, olhe, não fiquem parados olhando para o céu não. Né? Ou seja,
A gente não pode ficar agora só olhando para o céu, esquecendo que existe um mundo ao nosso redor. Vamos agora para algo tão claro que está acontecendo aqui no Brasil. Quem não se chocou, quem talvez já não chorou, olhando aí o desastre que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Quantas e quantas famílias perderam casas, perderam vidas. Quantas pessoas, inclusive, acho que hoje eu via nos noticiários, mais de 100 pessoas desaparecidas no dia que estou gravando esse vídeo. Amados irmãos e irmãs, é preciso ter os olhos no alto? Sim, claro. Mas é preciso também ter os pés bem fincados no chão, para entender que esses confins da terra estão mais próximos do que a gente está imaginando. Quantas e quantas pessoas hoje estão precisando da minha e da sua ajuda? Oração, bens materiais, apoio, segurança psicológica e por aí vai. E o que é que você tem feito? Será que eu estou apenas me pegando a ser alguém que olho para o alto e esqueço dos irmãos que estão ao meu redor? Ou será que de fato eu abro o meu coração para olhar a dor daquele que está ao meu lado? Reflita sobre isso hoje. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.